Dando seguimento à nossa série Pétalas de Sabedoria, Antídotos de Consciência para um Bem Viver Feliz, hoje eu venho trazer aqui um tema que eu acho muito relevante, que é a emoção de desesperança, quando nos falta a esperança. E o nome do nosso segundo episódio, então, será Exercício de Consciência Plena como antídoto para a desesperança. Então, como é que é isso, né? Vamos primeiro, assim, entender o que seria desesperança. Então, desesperança é quando nós, seres humanos, né, quando o indivíduo, ele se percebe numa situação em que ele não vê saída, não vê escapatória, não vê como resolver, não se vê capaz de sair daquela situação bem-sucedido, ou ele visualiza uma trajetória de extremo esforço ao qual ele não está animado ou com energia para dar conta daquela situação. E aí, nessa experiência, nesse entendimento, nessa sensação de que eu não sou capaz, eu fracassei, eu não vou dar conta, o que pode acontecer ali, né? E quando os meus esforços, né, eu vejo que os meus esforços ou a minha imagem dos esforços que eu poderia fazer, mesmo me esforçando muito, ainda assim eu não daria conta, né? Quando a gente fala até um pouquinho de supercompensação, né, a gente entra numa estratégia de supercompensação. Então, assim, se eu fizer aqui o máximo nessa história, ainda assim eu não dou conta. Aí vem a desesperança. Ou então, quando eu tento evitar ao máximo uma determinada situação, e aí entro talvez numa estratégia de evitação, e ainda assim eu não dou conta, né? Aquilo de alguma forma me inunda de uma forma que eu acho que não vou sobreviver àquilo. E aí onde é que a gente cai? A gente cai num lugar de rendição. Numa identificação com essa emoção de que eu não sou capaz, eu fracassei, eu não vou dar conta, eu estou impedido, impossibilitado, eu não vou chegar lá, eu não vou alcançar, eu não vou sair dessa situação, eu não vou conseguir uma nova vida novamente, porque isso que me aconteceu aqui é muito terrível. E isso pode vir de N situações, né? Se a gente pensa, por exemplo, uma pessoa que perde a casa na enchente, ou então se eu perco uma pessoa extremamente importante para mim, da qual eu sou dependente emocionalmente, ou quando eu não consigo pagar uma conta e de repente estou ali num financiamento e não consigo pagar essa prestação, me falta o dinheiro no mês para honrar essa despesa, né? Isso pode ativar ali a emoção da desesperança. E aí, quando nós estamos numa identificação com essa emoção, a gente percebe uma série de ativações, né? Então a gente vai ter ativações de pensamentos, eu vou talvez me envolver ali com esse tema, ruminar, né, catastrofizar esse tema de que eu me vejo ali perdendo tudo e numa vida miserável, ou numa situação muito difícil, sozinha no mundo, sem ninguém, etc. E eu vou sentir essa desesperança, esse desalento, né? Pode estar aí juntinho esse desamparo, essa tristeza profunda, às vezes. E assim vai, né? A gente vai perceber que eu posso ter pensamentos nessa direção e isso também vem acompanhado de emoções. Então eu posso me sentir muito triste, desanimada, angustiada. Posso também perceber sensações físicas, como um peso, um aperto no peito, uma dor no peito, uma tensão no meu estômago, uma desvitalização, uma fraqueza corporal, ou até mesmo muito sono. Temos ali sensações que vêm junto, né, com essa emoção de desesperança. Temos também vontades, né, determinadas atitudes que nos vêm internamente ainda. Então, aquela vontade
de, por exemplo, ficar na cama, aquela vontade de desistir de tudo, aquela vontade de se isolar. E aí a gente vê esse conjunto de acontecimentos cognitivos, emocionais, sensoriais e de vontade, né, do comportamento, acompanhando essa emoção de desesperança. Quando a gente está ali identificado com ela, né? E quanto mais a gente se envolve, no sentido de julgar, inclusive, que porque eu estou sentindo isso é um sinal de que é verdade, que tudo isso vai acontecer, mais eu sinto, mais eu penso, mais eu tenho vontade de não fazer nada, de repente paralisar, já que nada do que eu penso em fazer parece adiantar, ou parece que não tenho forças para seguir, ou vontade de seguir. E quando isso acontece, né, há uma tendência a irmos ali pensando cada vez pior, né? Isso vira uma espiral. Então, quando dedicamos atenção a essa emoção de desesperança, a gente chega a pensar que está entrando num buraco sem fim, que às vezes a solução até mesmo é não mais viver, né? Porque não é possível viver uma vida assim, sem significado, sem sentido, etc e tal. E aí, se nos envolvemos, pode ser muito sofrido. Quando a gente, então, pensa que podemos nos desenvolver numa atitude de nos tornarmos cientes de que isso que chega para a gente em termos de pensamento, emoção, sensação, vontade, até mesmo os acontecimentos que nos ocorrem, né? São eventos internos e externos, primeiro, passageiros. Segundo, existentes aqui agora, mas dentre tantos outros recursos e dentre tantas outras possibilidades também presentes nesse cenário. E aí, nos desenvolvermos nessa atitude de consciência plena vai nos ajudar, vai nos apoiar a poder receber com mais campo, carinho, abraço, reconhecimento, essa emoção de desesperança, que nada mais é do que um convite a olhar para algo que talvez tenha se esgotado de uma certa forma, ou finalizado, ou sido interrompido e não mais é possível, ou não é mais alcançável, ou é apenas um pensamento ligado a algo terrível que possa acontecer, né? Mas que ainda assim diz respeito a um momento que passa, e ao mesmo tempo um momento que também abriga outros recursos e elementos aos quais podemos ali dar uma atenção, podemos ali observar com mais carinho, mais cuidado, isso se desdobrando para novas perspectivas, né? Então, quando se fecha um ciclo, quando, por exemplo, as folhas, né, das árvores, elas amadurecem e em algum momento elas caem, e a árvore aparentemente ali está em galhos, né, está seca, daqui a pouco vem um novo tempo, uma nova época, né, e a natureza vem trazer esse exemplo para a gente, essa inspiração de que novas folhas, novos brotos, né, começam a surgir, e daqui a pouco essa árvore está verde frondosa, né, porque existem outros recursos nesse ambiente, existe o sol, existe a água, existe a nutrição, existem tantos outros elementos, os próprios animais, o homem, que compõem esse cenário. E essa árvore, ela vive, né? Ela está ali viva e passando por esse ciclo de morte e vida em uma vida, né? E assim somos nós. Então, quando essa desesperança vem, ela vem sinalizar que alguma coisa pode ter acabado e que isso pode estar só na nossa imaginação, né? Mas que ali adiante, ou até mesmo aqui, se a gente olhar bem, já temos elementos para um novo começo, já temos recursos para darmos o próximo passinho. Então, Mindfulness vai nos apoiar nesse
acolher dessa emoção de desesperança, sem nos desesperarmos, com calma, né? Mas percebendo ela, até mesmo reconhecendo ela no nosso corpo. O que eu estou sentindo, aonde? É um peso no peito, é um aperto no estômago, é uma tensão nos ombros, é um desconforto que parece que não vai passar, mas ele está mais localizado aqui. É a minha respiração que está curta, né? E aí, a partir desse acolhimento, né, de também identificarmos, eu estou experimentando desesperança nesse momento, porque quando eu me envolvo com essa ideia, eu sinto essa emoção. Quando eu me envolvo com esse acontecimento, eu sinto essa experiência. Mas calma, o que mais está aqui? Então, consciência plena é esse exercício de nos também a percebermos o que mais está aqui, né? De que outros elementos estão disponíveis nesse cenário, recursos internos e externos que eu posso observar com mais atenção. Minha respiração, por exemplo, ou até mesmo, né, o solzinho que às vezes está chegando, ou o pingo da chuva. Então, meu bichinho, que outros elementos estão aqui disponíveis nesse cenário que eu posso também observar e me apoiar, né? E para além disso, o que eu quero? Então, esse lugar do nosso querer, de fazermos o exercício constante, e para isso fazermos pequenas pausas para nos apercebermos do que de fato eu quero nesse momento, do que de fato é algo que tem valor para mim. Então, por exemplo, se eu perdi minha casa, eu tenho todo o direito de sentir essa dor e viver esse luto por um momento, mas o que eu quero? Quero uma nova casa? Quero me restabelecer? Quero me reorganizar? Quero morar em outro lugar? Então, o que é esse acontecimento, seja qual for, que tenha gerado desesperança em nós? E todo ser humano pode sentir desesperança, e isso é um sentimento que todos sentimos em algum momento, ou alguns momentos da vida. Mas ao sentir isso, quando eu olho para o que eu quero, né, para o que pode ser algo importante para mim nesse momento, até mesmo substituindo essa situação, ou renovando, atualizando essa situação que acabou de me acontecer e me desagrada, né? Quando eu olho para isso, eu posso observar recursos que eu já tenho hoje, que eu já tenho nesse momento, para dar o primeiro passinho, né? E a gente só precisa dar o primeiro passo. Seja qual for a emoção que você estiver passando, mesmo que em alta intensidade, calma, pé no chão, monta sua base, respira, né? Se apoia na sua respiração, acolhe o que você está sentindo, dá um tempo, nomeia isso que você está sentindo. Por exemplo, estou triste, estou desesperançoso, estou ansioso, estou chateado, nomeia. Estou pensando isso, estou pensando aquilo, dá nome para os seus pensamentos, para as sentenças que aparecem na sua cabeça, veja de uma outra perspectiva. Ai, estou com essa sensação, aquela sensação, dá nome para a sensação, dá nome para a vontade, estou com vontade de fugir, vontade de correr, vontade de deitar, mas se dá o tempo também de observar por um momento isso que está se passando aí. E a partir dessa observação, de um carinho, uma gentileza que você tem em experimentar essas emoções, sem precisar evitá-las ou julgá-las, ou brigar com elas, ou ficar chateado, né, com o que você está sentindo, quando você acolhe, você pode, a partir daí, o que está gerando isso? E o que eu gostaria que fosse nessa situação, né? Se não houvesse problema, o que seria então? E a partir daí, a gente começa a juntar forças, juntar ali toda a nossa atenção nessa direção de, com os recursos que eu tenho, qual é o passinho que eu posso dar? E aí eu começo a caminhar, e a gente vai ver
que de movimento em movimento a vida fica mais fácil e as coisas se resolvem, né? O impossível, ele na verdade não existe, né? Assim, o impossível, perdi minha casa, nunca mais eu vou recuperar uma casa ou ter uma nova história. Não, é possível, mas eu preciso começar pelo primeiro passo e depois o segundo. E quando a gente está numa emoção de desesperança, pelo menos imediatamente, a gente pode ser que não tenha vontade, né? Mas calma, dá uma acolhida, dá uma respirada, dá uma aconchegada em você e vai aos pouquinhos olhando, se exercitando em olhar para o que é possível e começa a caminhar por um passinho. Observe um pequeno passo que você pode ter ali por você. E aí você vai ver que de passo em passo a gente vai destravando e o impossível se torna possível, um passinho de cada vez, né? Quantas inspirações temos por aí, fora na natureza, né? Quantas pessoas já deram a volta por cima após terem perdido tudo, após terem se deparado com uma situação diferente ali na vida delas, em que elas precisaram iniciar um novo ciclo. Então, se a gente pensa em desesperança à luz do mindfulness, né? A gente pensa que mindfulness está nos apoiando a poder experimentar esse fechamento de ciclo, ou até mesmo o que está gerando essa emoção de desesperança, como algo que nos estimula e nos inspira a criar algo novo, a nos dedicar a um novo caminho, a criar uma nova vida dentro dessa grande vida que todos temos aqui. E somos grandes para isso, somos plenos, já temos todos os recursos que precisamos para dar o primeiro passo. Então, diante da desesperança, vamos aqui fazer um exercício. Então, eu te convido a se sentar de uma forma confortável e se em algum momento você estiver sentindo desesperança, se for esse o seu caso agora, por exemplo, procure nomear isso. Então, que frase está passando na minha cabeça? O que é que eu estou pensando relacionado a essa emoção de desesperança? O que é que eu estou sentindo? Que outras emoções estão relacionadas à desesperança? Eu estou triste, eu estou chateada, eu estou com raiva, eu estou insegura, eu estou com medo. Ok, apenas observa. Você não é seus pensamentos, você não é suas emoções, mas sim, tudo isso chega e te atravessa, e a gente pode observar isso que está se passando em nós, como ondas que a gente observa passarem no mar, atravessarem o mar, né? Sem a gente precisar pegar qualquer onda. Apenas observemos. Está com vontade de quê? Né? Observa. Tá tudo bem. E aí sente suas bases de pés, de quadris, lá na coluna, bem no centro. Sinta seu centro e uma vértebra sobre a outra. E sua cabeça sobre sua coluna, seus ombros repousando sobre seu tronco. Tome algumas respirações profundas e procure sentir sua respiração. Leve sua atenção para a respiração, para a parte em que seu corpo expande e depois esvazia, expande na inspiração e esvazia na expiração. E ao observar este movimento de respiração, observe se algo muda naquela primeira emoção, naquela primeira intensidade de desesperança, ou se aquelas sensações presentes no seu corpo se modificam um pouquinho, ou algo mais também chama a sua atenção para a existência desses outros elementos nesse cenário. E aí você já está no exercício de atenção plena, você já está no exercício de receber, de poder se tornar ciente do que está aí para você, ao mesmo tempo de
levar sua atenção para outras experiências também presentes nesse cenário. E a partir daí, você também pode fazer o exercício de olhar diante dessa desesperança, que ciclo está aqui se fechando e que novo ciclo pode estar se abrindo para mim. Quando eu penso, por exemplo, no desenvolvimento de minhas virtudes ou em algo que eu possa expandir em termos de consciência, de pensamento, de mentalidade. Que nova mentalidade eu precisaria ter para criar uma vida, por exemplo, diferente? Que pequeno ingrediente eu poderia acrescentar aqui e agora? E aí, numa atitude mindfulness, a gente também vai perceber que podemos sim escolher acrescentar um novo ingrediente agora. Por exemplo, gentileza, amor, por exemplo, determinação, vou colocar foco em algo que é importante para mim, vou dar o primeiro passo, mesmo que seja um pequeno passo, ou vou pedir ajuda, vou conversar com alguém importante para mim, que possa trocar boas palavras, vou buscar uma situação, um esporte, uma atividade, alguma coisa que me lembre de minhas forças, ou um contato com a natureza, e assim por diante. Então, recursos e possibilidades não nos faltam para criar uma vida nova.